Olá, meninas! Estamos aqui para mais uma aula. E hoje eu trago para vocês uma proposta de um tema mais monocromático, é o que nós vamos aprender, mas o nosso foco principal na aula de hoje vai ser como fazer letras, tá? Você vai poder fazer aqui em panos de prato, como eu estou fazendo aqui, e principalmente em toalhas, quando a pessoa deseja colocar o nome numa toalha, tá bom? Então, eu vou passar tudo isso para vocês na aula de hoje. Vamos lá? A primeira coisa para começar aqui é o meu rascunho, tá? É como eu monto o meu desenho, tá? Antes de fazer o risco original. Aqui é como eu monto o meu desenho. Então, aqui é o risco que vai chegar para vocês, mas quando vocês forem fazer o nome de alguém, você monta do lado a flor que você deseja, o que você desejar e o nome da pessoa. Tente manter a letra o mais centralizado no centro aqui da barra da toalha, tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês é ir no Word, tá? Em computador, ou pedir que alguém faça para vocês, e escrever o nome da pessoa e depois você monta dessa forma. Aqui eu uni com uma fitinha, então você pode fazer isso também, montar o seu risco dessa forma, que vai facilitar na hora de você riscar. É importante que ele fique bem centralizado para que a toalha ou o pano de prato, a peça que você fizer, fique com acabamento perfeito. Então, aqui no desenho de hoje, nós vamos combinar o nosso barrado com as cores que a gente tem aqui no barradinho embaixo que já está bordado. No caso da toalha, você vai combinar sempre com a cor da toalha. No caso de outro pano de prato, sempre com o barradinho. Então, você vai fazer aí essa combinação, tá bom? Então, nós vamos iniciar. E primeiro, como eu vou fazer um acabamento aqui com um stencil nessa xícara, vou mostrar para vocês de uma forma simples como a gente pode decorar, né? Uma xícara assim, seja outra peça que você quiser. Vou te mostrar a técnica. Nós vamos iniciar ela primeiro para que ela possa secar e a gente trabalhar o stencil e depois a gente vem para a letra, tá bom? Eu vou iniciar aqui, vai ser um desenho mais simples, tá? Eu vou fazer apenas aqui um chão, né, para que essa xícara tenha aqui uma base. Então, com cinza claro, vou fazer com cinza, que é para ele não puxar aqui e não sair dessas cores, para ficar bem disfarçadinho. Então, aqui com cinza claro, eu vou fazer aqui uma base bem fininha aqui. Não chamar muita atenção. Só para nós termos aqui uma base, um descanso para a nossa xícara. Nesse caso aqui, eu fiz uma composição com o tema café, né? Com certeza aí é um tema que as pessoas gostam muito, vende bastante, mas nosso foco principal serão as letras, tá bom? Então, com cinza claro, eu vou fazer apenas essa base aqui. E vou vir agora com cinza chumbo, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, só na base aqui do pires, ao redor. Pra gente ter aqui um sombreado maior aqui embaixo. Se você não tiver o cinza chumbo, você pode estar usando o cinza lunar também, mas o chumbo ele combina melhor aqui com o cinza claro. Agora, nós vamos fazer aqui a alça da xícara, porque ela está por baixo da xícara. Então, com a tinta rústico, eu venho aqui com o meu pincel número 4 e vou fazer aqui apenas o preenchimento desta alça.
Procurem deixar bem redondinho, seguir bem a linha do desenho, tá? Assim a gente vai ter aí um desenho com acabamento mais bonito. Então, a alça da nossa xícara é apenas a cor rústico, tá? Nós vamos trabalhar aqui um tema mais monocromático, não vai ter tanta cor de luz e sombra. E nós vamos sempre usar as cores da barra, então vocês já podem ir aprendendo isso. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa combinando com a barrinha, observe as cores que tem na barra e essas cores que você vai trabalhar no seu desenho e vai ficar aqui uma composição perfeita. Agora sim, nós vamos fazer aqui a xícara e nós vamos preencher toda ela e o pires com a tinta areia. Tô aqui com o pincel número 8. Eu gosto muito desse estilo aqui de pintura também, porque é uma pintura mais rápida, costuma agradar muito aos clientes também e fica muito bonito. Tem gente que não gosta de uma pintura muito colorida, então você acaba agradando a todo tipo de cliente. Usa aqui o cabo do pincel para evidenciar a linha, tá? Procurem preencher a beiradinha aqui e cobrir o risco. É muito importante que o risco não fique aparecendo. Então, a gente vem aqui com o pincel. Se você quiser trocar por um pincel menor, também pode. Se você também tiver dificuldade em usar a tábua sempre reta, você pode estar girando ela de acordo com a sua necessidade. E aqui também vamos preencher o pires. Agora, com a tinta camurça, eu vou fazer aqui as beiradinhas da minha xícara. Seguindo a linha, cobrindo o risco. E eu venho puxando para dentro dessa forma, para dar o efeito arredondado para a peça.
Do outro lado, da mesma forma. E venho puxando pra dentro. Puxando com o pincel em pé, assim, você forma linhas, né? Que vai unir com a base, dando esse efeito mais arredondado da xícara. Agora, com o rústico, a gente vem aqui, eu venho com o pincel número 6, e vou dar um pouco de sombreado aqui dentro. E não vou até em cima, tá? Apenas aqui, rente à linha. Limpo o excesso do meu pincel e faço aqui a união dessas duas tintas, para não ficar uma linha marcada. Essa linha aqui próxima à parte de trás, da frente, aliás, da xícara, eu quero ela bem escura e demarca melhor essa divisão. Agora, eu venho aqui abaixo da xícara e vou fazer também um sombreado aqui para nossa xícara ficar mais em evidência. Então, eu venho aqui abaixo da xícara, dessa forma. Pouca tinta, tá? Vai colocando, vai tirando excesso e esfumando. Ao redor da xícara. E aqui a gente esfuma pra fora. E mais uma vez, eu quero que essa linha abaixo da xícara fique mais evidente. Então, eu venho com mais tinta. Agora, nós vamos iluminar aqui o centro da nossa xícara com a tinta palha. Então, a gente vem bem no meio dela aqui. E vamos dar uma iluminada. Tira o excesso de tinta do pincel. E você vai fazer com que esse palha suma no areia de base. E não fique marcado. Apenas a gente quer o centro mais claro. Mas as beiradinhas a gente quer mesclado um e outro.
Agora, meninas, nós vamos fazer aqui a nossa fumacinha, tá? E, de forma bem simples, a gente vai usar aqui a tinta camurça e com o pincel pequeno, aqui eu estou com o número 4, nós vamos apenas seguir aqui as linhas, dessa forma, ó. Se ficou fininho, se ficou com pouca tinta, você volta e retoca. Prontinho. Agora, meninas, nós vamos seguir para as nossas letras, o nosso nome, né? Eu amo café. E nós vamos deixar a xícara por hora um pouco aqui quietinha para ela secar e depois a gente vai trabalhar um stencil aqui para a gente dar uma decorada nela. Então, nós vamos iniciar aqui as nossas letras e nós vamos preencher com a base, nesse caso aqui, eu quero combinar com o meu barradinho. Então, eu olhei aqui uma cor mais clara e o que eu achei mais próximo foi a tinta camurça. É isso que você também vai fazer quando você for combinar. Você vai pegar uma cor de tinta mais clara que você vê no seu barrado ou que você acha que vai combinar aí, porque se for uma cor, só uma cor rosa, se for só vermelho, então você vai pegar a cor mais clara que você tiver para fazer a base da sua letra, tá? Então, eu vou preencher esses dois nomes. Esse eu vou fazer igual a alça da minha xícara, então não vou preencher o coração. Mas as letras eu vou preencher com a tinta camurça. Estou com o pincel número 4, ele vai me auxiliar porque são lugares menores para a gente fazer o preenchimento. Uma coisa importante, procurem sempre cobrir o risco, para ele não ficar aparecendo depois. Sua letra vai ficar muito mais bonita se você cobrir o risco já aqui na base, tá? Na tinta de base da letra. E aqui não tem segredo não, nós só vamos preenchendo mesmo. Mantendo sempre o risco, tá? Não deixando ficar mais grosso ou mais fino. Você pode estar virando a tábua aqui nessa hora, facilita muito. Na hora das letras eu sempre viro também, eu vou tentar não virar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Uma dica que eu quero dar aqui, enquanto a gente preenche para vocês, é que para centralizar a letra no centro da barra que a gente quer fazer, o mesmo tanto que ficar aqui em cima tem que ficar aqui embaixo, tá? Essa distância é a mesma. E calculem essa distância sempre pela letra maiúscula, não pela minúscula. A minúscula vai ter mais espaço. Então, você vai na maiúscula e calcula aqui essa distância, tá? Uma dica aí a mais para vocês nessa questão aí dos nomes.
Se tiver lugares mais finos, você pode pegar o pincel número 2 também. O preenchimento leva um pouco mais de tempo, requer mais atenção, para que não contenha erros, mas já já a gente finaliza. É preenchimentos finos, assim, e contornos com pincel filete. Requer tanta atenção que a gente até fala pouco. Onde ficou o risco, depois você vem com o pincel menor e preenche, tá? Não deixa aí o risco ficar aparecendo para sua letra ficar com acabamento mais bonito. Ao secar, o risco também aparece um pouco mais, a gente volta lá depois. Então, vou pular esse aqui e vou começar a preencher esse outro nome aqui.
Agora, meninas, enquanto a nossa base dos nomes seca um pouquinho, nós vamos preencher esse coração e nós vamos preencher todo ele do mesmo jeito que fizemos aqui a alça da xícara, apenas com o rústico. Estou aqui com o pincel número 4. Sempre seguindo perfeitamente aqui a linha do desenho. E não deixem a tinta rala, tá? É importante que ela fique bem escurinha, bem certinha nas beiradas.